Estamos de volta para mais um debate autárquico. Desta vez vamos olhar para o futuro do Concelho de Paredes no distrito do Porto. Vamos ouvir o que pensam e que propostas têm os candidatos para os próximos 4 anos. Em 2017, o Partido Socialista ganhou pela primeira vez a autarquia. O atual Presidente de Câmara recandidata-se a um 3º mandato. Convidamos para este debate todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. São, por isso, meus convidados Alexandre Almeida, recandidata-se a um 3º mandato pelo Partido Socialista. Mário Rocha foi vice-presidente da Câmara entre 2005 e 2009 e é agora candidato pela coligação PSD-CDS. E Manuel Pinho, candidato do movimento Juntos por Paredes, que junta Nós Cidadão e PPM. Obrigada aos 3 por terem aceitado o nosso convite para debaterem o futuro do Concelho de Paredes. Alexandre Almeida, comece por si, caso seja reeleito, nos próximos 4 anos terá um trabalho de continuidade. Sim, um trabalho de... Antes de mais, muito bom dia, Sr. Representador, muito bom dia aqui aos adversários políticos, desejar as maiores felicidades. Será um trabalho de continuidade, mas um trabalho muito mais facilitado. Nós, em 2017, quando chegámos ao município, enfrentamos graves problemas, por exemplo, não tínhamos acesso a fundos comunitários, para ter ideia. Isso no primeiro mandato. No primeiro mandato não tínhamos projetos na gaveta. De qualquer forma, ao longo dos 8 anos e com 2 anos de pandemia pelo meio, isto é, tivemos praticamente um mandato de 6 anos, conseguimos realmente inverter aquilo que era Paredes. Demos a volta por completo aquilo que era Paredes. Equipamentos municipais que tinham sido vendidos pelo Executivo que fez parte do adversário do PSD. Nós tivemos a oportunidade de recomprar, o caso do Pavilhão das Laranjeiras, o caso do Estado Municipal, e depois investimos nesses equipamentos por forma a termos uma cidade-sede âncora. Isso sem nunca deixar de fazer investimentos em todas as outras freguesias. Agora digo eu que nos próximos 4 anos temos um trabalho muito mais facilitado, porque já fui eu que tive a oportunidade de preparar todos os projetos do Portugal 2030 que vão ser uma realidade nos próximos 4 anos. Estamos a falar de cerca de 23 milhões de euros que eu tenho aqui nesta folha e que nos vão permitir, quer a mim, quer a quem seja o Presidente de Câmara, simplesmente avançar com essas obras, porque os projetos estão estudados, os projetos de execução estão feitos, as candidaturas estão feitas e, portanto, agora é só executar. E, para além disso, claro está, vamos continuar a apostar forte na habitação, já criamos habitação, mas temos mais 300 habitações para fazer, continuar a apoiar no desenvolvimento de novos lares de idosos e creches, que é o que nos tem consumido nestes últimos 4 anos. Já vamos depois saber quais são as prioridades. Mário Rocha diz que quer inverter o atual ciclo político, que diz que é deprimente no Concelho de Paredes. Deprimente porquê? Deprimente desde logo porque, antes de mais, bom dia. Mariana, bom dia Alexandre, bom dia ao Manuel e felicitar o canal Conta Lá por esta iniciativa e agradecer em nome de todos os paredenses a oportunidade que o canal nos está a dar de dar a conhecer Paredes e também propostas para o futuro de Paredes. Sim, eu digo deprimente porque é verdade e temos muito que fazer no Concelho de Paredes e é por isso que eu sou candidato. Eu sou candidato porque fui convidado pelo PSD a ser candidato, não só pelas concelhias do Concelho, mas também pela distrital, mas em especial para a nacional, pelo presidente do partido e depois de ponderar aceitei porque podia contribuir para o Concelho. E dizer que o Concelho de Paredes é um concelho que é o único concelho que tem 4 cidades, desde logo 2 industriais, fortemente industriais, Rebordosa e Lordelo, uma universitária, mas também industrial, que é a Gândara, e Paredes, que é a sede do concelho, onde se concentra a maior parte dos serviços administrativos, mas também tem uma componente empresarial forte. São 24 freguesias, embora com a agregação agora são 18 freguesias, mas como dizem os paredenses dessas mesmas freguesias que foram agregadas, continuam a falar das 24, e nós temos que olhar para todas as freguesias da mesma forma, para todo o concelho dessa forma. É o concelho que está dentro dos 10 maiores concelhos do país, é um concelho que tem mais de 84 mil habitantes, está dentro dos 10% dos maiores concelhos do país, e é um concelho que merece uma atenção especial quando nós temos uma indústria forte,
e aquilo que se tem feito no setor da transformação da madeira. Da madeira, neste caso do mobiliário, onde temos empresas que trabalham para as melhores empresas de mobiliário, para as melhores marcas de mobiliário do mundo. Temos empresas com uma grande capacidade de exportação e temos empresas que formaram marcas fortes, marcas que estão distribuídas por todo o país, estão além fronteiras, em 4 continentes, algumas delas, e que dignificam e muito, não só a produção do mobiliário em paredes, mas também a produção do mobiliário nacional. Muito bem. Depois o Conselho, só para encerrar... Para terminar, por favor. Sim, para terminar. O Conselho de Paredes é um conselho que também tem uma forte componente de património. Património esse que posso falar, 3 equipamentos da Rota do Românico e um que está nas Serras do Porto. Estou a falar claramente das minas de Castromil. São as minas com... Mário Rocha, nós já vamos falar melhor do Conselho, mas deixe-me ouvir também Manuel Pinho, porque diz que representa a força da mudança. O que é preciso mudar no Conselho de Paredes? Muita coisa. Desde já obrigado também por esta participação, aqui dos Juntos 25 Juntos por Paredes, e também pelo vosso projeto, que deseja maiores felicidades. Muito certamente, obrigada. Pelo que eu vejo aqui, vamos ter realmente um excelente projeto de televisão e é bom que tenham sorte. Obrigada. Sobre a força da mudança, na realidade, é preciso mudar muito o Conselho de Paredes, primeiro de tudo, porque estamos a falar de um concelho que, pela região norte, por exemplo, o poder de compra, o per capita, é um dos mais baixos do país. É um concelho que não tem saneamento básico, que tem cerca de 40% sem saneamento básico, que é gravíssimo no momento em que estamos. É um concelho onde as famílias, muitas delas com muitas dificuldades, não têm os serviços nem a capacidade, por exemplo, a mobilidade que deveria ter, tanto até na área metropolitana do Porto. É um concelho que precisa, pegando a analogia do viver melhor, precisa realmente de mais condições. E com a potencialidade que tem, que foi referida até agora recentemente, é incrível como é que os partidos, tanto o Partido Socialista como é que o Partido Social Democrata e também o CDS, conseguiram colocar este concelho como um dos mais pobres da área metropolitana do Porto e um dos mais pobres da própria região de Val de Sousa. Portanto, perante este cenário, é preciso mesmo mudar. Nós temos que ter mais mobilidade, mais saneamento básico, melhor ambiente e precisamos, acima de tudo, que as pessoas também vivam melhor, mas vivam mesmo melhor, tendo mais dinheiro na carteira e capacidade para obter melhores serviços. Muito bem, vamos começar pelo tema da educação. Alexandre Almeida anunciou muito recentemente que os alunos das escolas do Concelho de Paredes passam a ter refeições gratuitas já neste ano letivo e anunciou também o alargamento da oferta do prolongamento escolar. Isto aconteceu muito recentemente. Não teme ser acusado de avançar com medidas eleitoralistas? Estamos já em contagem decrescente para as eleições autárquicas. Não, tudo aquilo que eu possa fazer até ao final do mandato pode ser considerado de eleitoralista, mas para mim trata-se da ação normal de quem está no exercício do poder. Portanto, ou seja, eu tenho, ao contrário dos meus adversários, tenho de fazer campanha política, mas tenho de continuar a governar o Concelho de Paredes. E, portanto, na área de educação, se estamos perante o início do ano letivo, já era a nossa pretensão fazer isto. As refeições não são gratuitas, quem as paga é a Câmara, elas são a custo zero para as pessoas. A qualidade será exatamente a mesma, até porque são feitos concursos públicos com determinadas exigências, apoiados por nutricionistas, portanto a qualidade será a mesma, só que serão a custo zero. A questão que falou também do alargamento do prolongamento. Era uma situação que já nos preocupava há muito tempo. Nós temos as AECs a funcionar muito bem, isto é, a ocupação dos tempos livres até uma determinada altura, até através de pessoas licenciadas, e aquilo que vamos fazer é exatamente isso, é fazer com que estender essas AECs, essas atividades de enriquecimento escolar, não só à parte de manhã, como também à parte muito bem. Vamos dar mais hipóteses para as pessoas terem mais qualidade no trabalho, porque poderão deixar mais cedo as crianças e levá-las mais tarde. Na educação, deixe-me referir também que outra das grandes apostas que temos, porque tínhamos uma necessidade muito grande de creches, foi todo o esforço que fizemos nesse sentido ao longo deste mandato e que permitiu termos cerca de mais 150 vagas em creches já neste ano letivo e temos cerca de mais 300 nos próximos 4 anos, porque temos já uma série de novas creches em antigas escolas em realização. Ouvir também Mário Rocha as propostas para o Concelho na área da educação. Bem, a proposta das refeições gratuitas para os alunos, para todos os escalões, para todas as escolas, foi nossa. E foi nossa já há mais de 3 meses. É curioso que o candidato do Partido Socialista, o Sr. Alexandre, tenha agora se lembrado que devia fazer o mesmo. Não sei porquê, ele lá saberá, ou suspeito porquê. Mas essa é a nossa proposta. A nossa proposta é porque queremos igualdade. Mas o candidato acabou de dizer que
as refeições vão continuar com a mesma qualidade. E nós temos um problema grave de qualidade de refeições no concelho. Não sou eu que me queixo, porque eu não almoço lá, mas sim os alunos e os pais dos alunos que se queixam. Portanto, nós não precisamos só de... gratuitas, promete também melhorar a qualidade. Claro que sim, claro que não podemos contratar empresas de louros que não conhecem a realidade de Paredes para fazer as refeições. Nós estávamos e muito bem a ser acompanhados. Aliás, as escolas estão bem equipadas. Ao contrário do que dizem, a Carta Educativa de Paredes foi a melhor carta educativa à data no país, foi realizada pelo PSD e tem um equipamento em termos de cozinhas, neste caso tem capacidade para fazer a confecção das mesmas, e a escola, apesar de algumas ser feitas lá, e as escolas estavam a ser, as refeições estavam a ser acompanhadas e a ser confeccionadas. Além das refeições, Mário Rocha, tem mais alguma proposta na área da educação? Sim, temos mais propostas, não só o alargamento, o prolongamento nos dias de aulas, aqui com o sim, que também já tínhamos falado sobre isso, mas também a ocupação das interrupções escolares e também das férias. É algo que nós consideramos importante, não só para os alunos, mas também para os pais dos alunos, e dar uma oportunidade aos alunos de conhecer outras realidades para além das escolas que eles estão durante todo o ano. Essa foi uma medida que já lançámos também junto com o nosso programa para a educação e que vamos o fazer. Manuel Pinho, ouvi-lo também sobre as propostas que tem para melhorar a educação no concelho. Portanto, tenho já a dizer aos paradenses, a quem nos está a ouvir e ver, que realmente o Natal vai chegar mais cedo a Paredes e já temos uma medida que já chegou no sapatinho e eu, como Presidente da Câmara, se caso vencer as eleições, terei que conseguir dinheiro para conseguir cumprir. Acha que não é uma medida execuível? A medida até pode ser execuível, mas eu estou preocupada com a qualidade das refeições. Eu prefiro gastar dinheiro para salvaguardar a qualidade das refeições, que é conhecido, que surgiu na imprensa nacional e regional, que realmente, num determinado momento, foi deficitário, também tenho que dizer que sou Presidente da Câmara e atuou, mas realmente essas refeições continuam a não ser aquilo que as nossas crianças precisam e merecem, e esse dinheiro vamos precisar para isso, para tal situação, como disse o candidato Mário Rocha, para podermos confeccionar nas escolas, precisamos contratar pessoas, precisamos de adquirir alimentos, precisamos de ter... A sua aposta será mais na qualidade? Eu vou ter que agora oferecê-las também, mas o meu problema é o estado calamitoso que existe nas finanças da Câmara Municipal de Paredes. Porque o Natal, alguém tem que pagar as contas. E esta demagogia, entre aspas, barata, mas que vai nos sair cara, é paga por todos os nossos contribuintes. E eu sei que cada família precisa que as suas crianças sejam bem alimentadas. E esse vai ser a minha grande prioridade. Porque em 2023, o Presidente da Câmara, numa nossa pergunta, numa reunião de Câmara, disse que não tinha capacidade para fazer essa medida financeira. Portanto, de um momento para o outro, agora oferece as refeições. Muito bem. E porque falamos precisamente da capacidade financeira da autarquia, vamos falar também das propostas que têm para o IRS, porque uma das medidas, Mário Rocha, da coligação, passa por uma redução significativa da taxa do IRS, ou seja, propõem devolver 5% da taxa de IRS aos municípios. Seria o único concelho do Distrito do Porto com o valor mínimo permitido por lei e essa é uma das propostas. Já fez contas, é uma medida execuível. Quanto é que isso vai custar aos cofres da autarquia? Já fiz contas, já analisei. Se não fosse execuível, não tinha proposto. Vai custar, por exemplo, se fosse este ano, 3.125.000 euros. Por ano? Neste caso, este ano, que vai mudando de ano para ano, em função do valor de IRS que os municípios pagam. Este ano, 2025, era 3.125.000. Sim, mas nós queremos devolver, porque eu não posso estar de acordo, não aceito que um paradense pague mais impostos que um lisboeta ou do que um portuense. E nós estamos a pagar mais impostos do que um portuense ou um lisboeta. No caso de Lisboa, eles devolvem aos municípios os 5%, exatamente a minha proposta. No caso do Porto é 3%. Mas aqui o que me preocupa é o facto de nós queremos viver melhor em Paredes. E para viver melhor em Paredes temos que dar mais condições aos paredenses e melhores condições, melhor qualidade de vida. Mas a questão é em que condições é que ficam as finanças da autarquia? A questão olha, eu vou-lhe dizer sobre isso. Em 2013, o PSD propôs reduzir 1% do IRS e devolver aos municípios 1% do IRS. O Alexandre, na altura vereador da oposição, propôs
reduzir os 5%, porque havia margem na tesouraria para reduzir os 5%. Porque perguntou ao Presidente atual, à data do Presidente da Câmara, porque é que não devolvia os 5%? E dizia que havia margem para isso. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: hoje não há margem para devolver os 5%? Alexandre Almeida quer responder. Não há margem para devolver os 5%, como é que estão as situações das contas essa promessa, mas já vai a caminho do terceiro mandato e acabou por nunca a concretizar, por falta de meios? Eu nunca fiz essa promessa, aliás. Eu devo relembrar ao candidato do PSD, eu devo relembrar ao candidato do PSD que em 2013 a realidade era diferente da agora. Portanto, na altura estiveram sempre com o IMI no máximo, em 0,5%, e fomos nós que o colocámos em 0,3%. Essa foi desde logo a nossa grande opção. E por isso lhe pergunto, neste momento aliás, que a Câmara não tem condições para avançar com essa medida? O Presidente, o candidato do PSD, não vai correr o risco de dizer, como disse no caso das refeições, que nós estamos a copiar propostas, porque da minha parte não haverá essa redução, porque é contra, ou seja, reduzir neste momento o IRS para 0% punha inclusive em causa a concretização do Portugal 2030. Eu gostava de saber da parte do candidato do PSD quais são os equipamentos que ele vai deixar de fazer, quais são as obras que ele vai deixar de fazer por causa dessa medida. E depois é uma medida que, ao contrário das refeições, porque, repare, duas pessoas que possam ganhar pouco mais que 1.000 euros, desde que não paguem, por exemplo, um crédito à habitação, porque tenham uma habitação que foi feita com os seus próprios meios, já está no escalão B ou escalão C. Ora, essa pessoa, apesar do valor que se paga pelas refeições não ser muito grande, faz todo sentido que não a ponhamos a pagar os 30 euros por mês. Mas relativamente ao IRS, agora, o IRS não, porque o IRS, olha, eu ia ser muito beneficiado com essa medida, porque quem tem rendimentos mais altos... também, mas a questão é saber a grande parte dos municípios, infelizmente, ainda há pouco falou que trabalham na indústria imobiliária e noutras, os rendimentos são muito pouco acima de 1.000 euros, ou seja, em termos de IRS, isso é quase inócuo, o que vai fazer com que aqueles que ganham mais tenham grandes benefícios em relação aos que ganham menos. Portanto, essa medida não é uma medida, não tem nada de social e, para além disso, põe em causa o bom estado das contas. Eu posso lhe dizer que, em 2017, quando eu cheguei à Câmara Municipal, tínhamos pagamentos em atraso, que são pagamentos a mais de 90 dias, tínhamos 5.449.058. Sabe quanto é que nós tínhamos em 2024 de pagamentos a mais de 90 anos? Zero. Pela primeira vez, a Câmara Municipal em 2024 tinha zero de pagamentos em atraso. Dívidas a fornecedores, para ter uma ideia, nós em 2024 devíamos 3.156.000, praticamente aquilo que está-se a fazer no momento. Quando o Sr. Vereador foi vice-presidente e saiu da Câmara Municipal em 2009, deviam 16.345.000. Ou seja, nós para termos as contas saneadas como temos agora, temos que ser muito realistas, ou então dizemos à população, olha, não contem com mais estradas asfaltadas, não contem com mais multiusos, não contem com mais creches, não contem com mais lares de idosos. É essa a opção que temos que fazer. A descida do IRS punha em causa essas obras. A Manuel Pinhoville também, não sei se é a favor ou contra esta descida. Tem a nossa proposta. Não tão demagógica, mas temos a nossa proposta. Qual é que é a sua proposta? Basicamente, neste mandato, houve um acrescento de impostos de cerca de 1.200.000 euros. Acho muito interessante e muito importante que nenhum jovem do nosso concelho possa não ir para a universidade. E não falo só da classe baixa, que já tem, alguns deles já têm. É para todos. Atingir, pelo menos, a classe média baixa, de maneira que as pessoas realmente possam ter, as crianças possam estar nas escolas e também esse pequeno valor que eu tenho que sustentar, não pode ser essa loucura que existe aqui, esse 1 milhão dê pelo menos para metade para cobrir estas despesas que vou ter, que a Câmara vai ter, para que esses jovens possam ir para a universidade. Portanto, a proposta da coligação para si está fora... Portanto, está fora de causa, parece-lhe ser... É reduzir para 3%, porque eu preciso desse dinheiro para dar na área social. E 3% fez as contas? É 1.200.000 que eu vou perder, que vamos perder por ano. Mas eu preciso que os nossos jovens têm que ter essa janela aberta, têm que se formar, têm que ser capacitados também na sua vida profissional e que possam também vir para Paredes e estar em Paredes. Acho que nós temos essa responsabilidade, enquanto autarcas, de conseguir também, mas vai ser um desafio difícil. Ouvimos aqui o Presidente Alexandre Almeida falar do equilíbrio das contas que conseguiu nestes 2 últimos mandatos. Concorda? Neste momento o município está com a corda na garganta, ele pode colocar ali com os papéis, tem menos de 10 milhões de euros para utilizar, portanto está muito próximo do limite de endividamento. Portanto, está a ponto que nestas eleições, para conseguir fazer as obras, para conseguir alguns votos, para enganar as pessoas, ele teve que fazer um empréstimo que outro autarca poderá ter que pagar, já não é para o mandato dele, já é para dezenas de anos.
anos. Mas diz que a situação é assim, ainda assim propõe a descida dos 3%, é execuível? Exatamente, eu explico por que razão. Porque, ao contrário dos partidos que gerem as situações com determinado tipo de interesses, nós queremos o bem comum das pessoas, como eu referi dos jovens. Eu tenho que ter um projeto transparente para a autarquia, de maneira que realmente os custos e aquilo que nós temos de pagamentos seja muito mais reduzido do que atualmente está a acontecer. E dou o seguinte exemplo: um centro cultural que ia ser 3 milhões de euros passou a ter 12 milhões de euros num ápice. Isso não pode acontecer numa boa gestão autárquica. Praticamente as obras todas que o Sr. Presidente fez, grandes obras, está a 49% de trabalhos a mais. Isto é o limite da lei. Ele conseguiu o limite da lei. Alexandre Almeida, uma resposta rápida, por favor, para avançar. E isso, com uma boa gestão, ou duas uma, ou responsabilidade dos projetistas, porque realmente estamos a falar de muito dinheiro que os paredes estão a pagar, ou senão temos que realmente ter muito menos valor de trabalhos a mais e muito menos valor de valores que são super aumentados, que dá até a ideia que o construtor, as empresas e bem, que fazem as obras já estão a contar com essa oferta de Natal também. Portanto, acho que é preciso mais rigor. Estamos a falar de muitos milhões num projeto como esse. Foi efetuado um pedido de empréstimo de 6 milhões de euros que acabou a custar o dobro. Deixa-me ouvir Alexandre Almeida, uma resposta rápida para isto avançarmos. Demonstra, tal como demonstraram há poucas, quando responderam à questão da qualidade das refeições, demonstra o desconhecimento que é gerir uma Câmara Municipal. As refeições são por concurso público, é definido um caderno de encargos. Estes senhores pensam que depois vão poder mudar o caderno de encargos e dizer à empresa: vocês concorreram para aqui, mas agora façam mais isto, mais aquilo. É completamente ilusório. Mas, e em relação a esta questão, uma vez mais, é desconhecimento de como é que funciona a Câmara Municipal. Ou seja, desde que nós saímos da pandemia e com a espiral inflacionista que houve, o Estado instituiu, não fomos nós, foi o Governo, instituiu, para além daquilo que é chamado a revisão normal, ou seja, uma obra já tinha uma revisão normal. O que é isso? Uma revisão normal é uma obra que dura 2 ou 3 anos. A lei permite que os construtores peçam uma revisão dos preços. Porquê? Porque os custos com pessoal, o salário mínimo, os custos de materiais, ao longo desse tempo, evoluem. Portanto, nós somos obrigados a pagar isso. Para além disso, depois da pandemia e da espiral inflacionista com a guerra da Ucrânia, além dessa revisão normal, o Governo instituiu uma chamada revisão extraordinária. Ou seja, então, isso são questões legais que uma obra que custa 1 milhão de euros sofre sempre, e se for 5 milhões ainda mais, sofre sempre uma percentagem de aumento da revisão normal e da revisão extraordinária. Muito bem, está e estes senhores chamam-lhe trabalhos complementares. Trabalhos a mais é isso. É enganar uma vez mais. Trabalhos a mais é isso. Vamos avançar e Manuel Pinho, avanço já por si, porque tem algumas propostas para a habitação no Conselho, nomeadamente habitação a custo acessível. É uma prioridade do Juntos por Paredes. Que medidas concretas tem para jovens e famílias? É uma prioridade e uma necessidade, e temos que, é igual em todos os debates, em todos os conselhos. O país necessita de mais habitação, felizmente e também infelizmente não a temos. Propostas em concreto? Eu sou mais audaz que o partido, que neste caso a Câmara. De alguma forma, temos que dar continuidade aos projetos que a Câmara tem, das 300 habitações. Acho que a cidadania não é para empatar decisões que foi do passado, é para darmos continuidade a elas. E algumas até são boas decisões. Portanto, a habitação, o projeto vai continuar. Vou acrescentar, sim, um objetivo para as 500 habitações. Se o Porto necessita de 1000 habitações, e estamos a falar, isto está muito lotado, o crescimento da área metropolitana do Porto tem que ser para os concelhos limítrofes. Temos que dar condições para essas pessoas poderem atrair gente para o território. Concelhos como o do Porto. E é audaz sim, porque vamos aproveitar e temos que pagar este esforço, mas é um esforço que, ao contrário de outros, tem retorno para o município, sendo aí acompanhamos também, tem retorno para o município. Aqui a única diferença que existe é que pretendemos ser um bocadinho mais ambiciosos, já tínhamos referido em Assembleia Municipal, porque sabemos que mesmo esses números que estou a referir, poderá ser pouco para as necessidades, mas no mandato e de forma programada, poderemos conseguir, e com o apoio do Estado, porque ninguém que venha a um debate destes que diga que os municípios têm dinheiro para fazer esta habitação acessível está a mentir, está a fazer demagogia. Portanto, aqui o Estado e a União Europeia têm nitidamente de abrir a janela para esta abertura. Mário Rocha, propostas para a habitação para os próximos 4 anos, muito concretamente. Bem, muito objetivamente, nós vamos também dar continuidade aos projetos existentes para não atrasar, porque estamos atrasados em 4 anos. Porque essas foram as propostas do Partido Socialista há 4 anos. Que iriam dar continuidade aos projetos que já estão em curso. Por uma razão simples. Para já vamos ver se estão bem concretizados. Se estiverem bem concretizados, para não haver derrapagens para o dobro do preço, temos que analisar bem os projetos. Que pode ser um problema de projeto, que eu não me acredito, mas pronto. De qualquer forma, temos que analisar o seguinte.
Isto estamos com um atraso de 4 anos. Em 4 anos que prometeram fazer habitação para a classe média ou para todas as classes, a única coisa que fizeram foi habitação, 26 casas de luxo para a comunidade cigana. Toda a gente, desculpem, eu não interrompi, estas são as realidades, não sei como é que vai desmentir. Foram realojados. Foram as 26 casas para a comunidade cigana que foram construídas, foram as únicas habitações que foram construídas no Conselho de Paredes, quando havia promessa para construir habitação para toda a população. O que é que a coligação de direita propõe construir nos próximos 4 anos? Vamos dar continuidade, vamos fazer uma análise às necessidades. Já percebi, vão dar continuidade, mas tem mais algum projeto? É dar continuidade. E vamos analisar as necessidades do Conselho e vamos... Só depois é que vão anunciar. Alexandre Almeida... prioridades, já percebemos o que é que foi feito, não sei se quer responder, não sei claro se foi só esta reabilitação da comunidade cigana. Quem ouvir o candidato do PSD falar, até pensa que o PRR já surgiu há 8 anos. Portanto, o PRR foi uma realidade que surgiu durante este mandato, portanto, que nós aproveitamos ao máximo. Vamos falar já da habitação, não vou esquecer, mas já que falámos de educação e eu na altura já passámos a educação, peço desculpa, mas temos que avançar. Mas aproveitamos o PRR para fazer novas escolas, obras nos centros de saúde e na habitação. Na habitação, tudo aquilo que era habitações sociais que a Câmara tem, estão neste momento todas em reabilitação, todas. Depois, resolvemos um grave problema que todos os municípios deviam resolver e que eu tive a coragem de resolver, que era, eu 50 metros ao lado da Câmara, atrás da Câmara, tinha um bairro de lata. Tínhamos 22 famílias, há mais de 30 anos, era uma vergonha. Eu não conseguia vir à janela da Câmara, do Salão Nobre, olhar e ver um bairro de lata e ver pessoas em condições totais de falta de salubridade. Essas famílias já estão realojadas? Claro que sim, ou seja, o que é que nós fizemos? Desde o primeiro mandato, tivemos que comprar aqueles terrenos onde eles estavam instalados e os terrenos a seguir e fizemos o nosso primeiro projeto logo de habitações sociais, foi esse, já estão realojadas. Os outros terrenos que libertaram vão permitir agora a construção de mais 2 edifícios de habitações a rendas acessíveis, cujos projetos já estão concluídos e estão à espera agora do financiamento do BEI, que o Governo anunciou na semana passada e infelizmente pela fatalidade que ocorreu em Lisboa, esses programas ainda não estão assinados, mas já podiam estar. Para além disso, já temos habitações a rendas acessíveis em construção em Baltar e depois temos os projetos, por isso é que eles falam de dar continuidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem for Presidente de Câmara, e eu estou convicto que vou ser eu nos próximos 4 anos, tem a tarefa toda ela facilitada, porque tem projetos que só estão agora à espera desse financiamento do BEI para construir mais 3 prédios de habitações a rendas acessíveis em Rebordosa. Um em Lordelo, tem na Sobreira, tem em duas igrejas, tem um pouco por todo lado, são mais 300 e tal habitações que nós vamos fazer ao longo dos 4 anos. Falar em 500 é muito bonito, mas temos que ser realistas. Se nós conseguirmos fazer essas 300 em 4 anos, arranjarmos empreiteiros para as fazer, já vai ser muito bom. Realmente precisávamos de mais porque, tendo em conta a volta que nós temos dado ao Conselho de Paredes, a comunicação já o disse e há estudos nesse sentido, que nós somos o 13º Conselho do país com mais procura de habitação. E os 12 primeiros são da área metropolitana de Lisboa. Isto mostra o trabalho que foi feito ao longo destes 8 anos e chamar a isto um Conselho deprimente, essas declarações é que são deprimentes. Muito bem, vamos avançar porque há mais problemas no Conselho, nomeadamente em relação à água. A água canalizada ainda não cobre todo o Conselho. Resolver a falta de saneamento é uma prioridade de todos os candidatos. Em 2023, Alexandre Almeida, a autarquia assumiu a gestão direta da rede de água e saneamento. Foram dados passos importantes nesse sentido, mas ainda não se pode falar de uma cobertura total. Isso vai ser possível garantir nos próximos 4 anos? Como eu vou dizer e como vão dizer os meus adversários, é só dar continuidade. Repare, em 2001 o que aconteceu foi a Câmara vendeu esses serviços a uma empresa privada que se comprometeu a cobrir o Conselho de Água e Saneamento. Não conseguiu fazer, até porque não salvaguardar uma situação que era uma realidade específica de Paredes, que era no sul do Conselho, na Sobreira, em Recarei, em Parada, quem fornecia a água eram subsistemas, ou juntas ou cooperativas. E, portanto, venderam aquilo a uma empresa sem saber que uma parte daquilo que queriam vender não era da Câmara.
Como tal, essa empresa aproveitou-se desse facto para dizer: meus amigos, vocês não entregam a água no sul do concelho, nós também não fizemos investimentos. E continuar a empurrar este problema com a barriga para a frente. Em 2008, a altura em que o Sr. Mário Rocha era vice-presidente da Câmara Municipal, foi inclusive feito um aditamento a esse contrato. O que é que esse aditamento previa? Para aliciar essa empresa a fazer investimentos, essa empresa comprometia-se a fazer 35 milhões de investimentos de 2008 a 2036, a cobrir água e saneamento 100%, e em contrapartida a Câmara autorizou-os a fazer um aumento de tarifa em 2008, 2010, 2012 e 2018 de 10%. Alexandre Almeida, não vamos tão atrás, vamos perceber o que é que, se pode fazer nos próximos 4 anos para que haja uma cobertura ainda assim, total. Exatamente, fizeram um aumento de 45% da água e o investimento realizado de 2008 até 2019 foi de 3,7 milhões de euros. Perante esta situação, eu não tinha outra alternativa senão tomar a opção de fazer o resgate. Isto é, uma vez mais, aquilo que no passado venderam, eu tive que comprar, tive que gastar 20 milhões de euros e mesmo assim tenho um passivo mais baixo do que o que tinha quando cheguei à Câmara Municipal. E agora, claro está, com essa opção, já tive a oportunidade durante estes últimos 4 anos de obter fundos comunitários, porque agora somos nós que mandamos na água e saneamento, até lá não nos podíamos candidatar, era a empresa, e já cobrimos Sobreira, Recarei e outra freguesia de Beira, que não tinha saneamento em lado nenhum. Começámos a fazer 600 fogos nestas freguesias. E o que é que pode ser feito nos próximos 4 anos? Nem mais. É dar continuidade. Porquê? Porque aqui nos projetos que nós apresentamos temos 6 milhões de euros para água e saneamento. Mas se for eleito nos próximos 4 anos, consegue fazer a cobertura total? A cobertura total nunca vai ser possível nos próximos 4 anos. E nos próximos 4 anos compromete-se com... Nos próximos 4 anos posso lhe garantir que os principais polos com muita população vão ficar todos cobertos. Temos aqui projetos inclusive para fazer investimentos em grandes cidades. Que polos são esses? Por exemplo, vamos fazer de Baltar até Sete, para apanhar inclusive as zonas industriais. Nós neste momento, por exemplo, estamos a fazer investimentos em zonas industriais, porque quando a alteração do PDM que fizemos, se nós não nos comprometêssemos a fazer investimentos em água e saneamento nas zonas industriais, alguns terrenos que neste momento são áreas económicas industriais deixavam de o ser. Portanto, tivemos que nos comprometer com isso, por isso é que tivemos que avançar com o resgate. Ainda agora, a zona industrial de Lordelo, que é uma das principais zonas industriais, estamos a fazer saneamento, e aquela que é a maior zona industrial em Paredes, que é chamada de Parada Baltar, vai ter saneamento a partir de novembro, que é quando vamos fazer esse saneamento que lhe falei, de Baltar até Sete. Mário Rocha, como é que espera resolver este problema da falta de saneamento no concelho? Se for eleito, o que é que se compromete a fazer nos próximos 4 anos? Confesso que não vai ser fácil, porque a promessa deste senhor, do Sr. Alexandre, foi que iria resgatar as águas para resolver o problema de saneamento e colocar água em todo lado. O que é que nós verificamos? O que é que nós verificamos? Que os paradenses, ele com o dinheiro dos paradenses já pagou 22 milhões de euros e resolver absolutamente nada. O que acabou de dizer é falso. Fez algum saneamento, mas continuamos sem saneamento. Temos um problema grave de saneamento no concelho de Paredes. Se tivesse investido esses 22 milhões de euros em saneamento, já teríamos a situação resolvida. Ele tinha 3 opções para resolver esta situação. Uma delas era exigir da empresa que cumprisse o contrato. A segunda era rescindir judicialmente o contrato, porque eles tinham esse direito por incumprimento, podiam rescindir, e a outra era fazer o resgate. Ele optou pela opção mais penalizadora para o Paredes. E eu não sei como é que ele vai resolver este problema, mas como não vai ser ele a resolver, vou ter que ser eu a resolver o problema. Quando lá chegar, vou resolver. E se estiver nessa posição, pergunto-lhe como é que vai resolver este problema. Vou resolver desde logo fazendo uma análise profunda à situação, porque esta situação não são os 22 milhões de euros, pode-nos custar mais de 100 milhões de euros o resgate. É uma situação, não faça esse gesto, fica-lhe muito mal, porque o senhor sabe o que é que fez, e sabe o que é que aconteceu em Barcelos e no Mar Candegal. E sabe muito bem, a realidade é que nós temos uma população muito maior. Se fôssemos para a judicial é que acontecia isso. Com o resgate está balizado. E vamos ter que analisar bem a situação, que eu não sei se não vai ter que reverter esta situação, mas de qualquer forma, nós temos consciência que andamos de executivo para executivo, de partido para partido, para resolver o problema de saneamento. Mas eu não percebi como é que vai resolver, portanto, vai ter que ver como é que... Não, eu vou resolver o problema recorrendo ao Governo, porque é um assunto que merece a atenção do Governo. E tive a oportunidade de dizê-lo quando a minha apresentação diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, que precisava dele
para ajudar a resolver esse problema. Obteve já essa garantia? Não negou, disse sim, senhor. Muito bem. Manuel Pinho, ouviu também sobre este tema, como é que se resolve este problema no Conselho? Passamos de Natal para o Carnaval. Embora, na realidade, o Sr. Presidente da Câmara teve aqui algum tempo, e se for explicar tudo, estamos aqui mais uma hora de debate. Não podemos recuar tanto, o que queremos saber é como é que é possível resolver o problema. Em poucas palavras, fazer uma síntese rápida. Aqui falharam, PSD, porque realmente fizeram um mau negócio. Ali falharam porque fizeram um resgate e que hipotecaram o Conselho perto de 120 milhões de euros num tribunal administrativo que pode condicionar a vida do Conselho de Paredes, em que a Biowater, a única coisa que pedia era, porventura, cumprir aquilo que estava no contrato, que era ter as tais concessões que o Sr. Presidente da Câmara disse e que a Câmara destes senhores e daqueles senhores nunca deixaram a Biowater trabalhar. Pelo que eu percebo nos outros municípios mesmo ao lado, e certamente já fizeram um debate com eles, o próprio Partido Socialista, daquele representante do Alexandre Almeida, teve que fazer renegociar para não ter que pagar milhões à concessionária. Portanto, estes senhores aqui estão a brincar com o dinheiro dos paradenses, estão a brincar com os paradenses, mas eu vou-lhe já para as soluções. Estão a brincar. Vou já às soluções. O Mário Rocha, por exemplo, disse um absurdo. Não é preciso 100 milhões de euros para acabar o saneamento no Conselho. São 57 milhões de euros e está perfeitamente claro no documento do município. Portanto, isso porventura vai dar 3 milhões por ano. Vai dar 3 milhões por ano que vai para o teto, que perdendo nas receitas, ele se multiplicar 3 vezes 4, certamente daria para fazer 1/3 desse investimento, mesmo sem recorrer ao padrinho, que é o Montenegro, pelos vistos falou logo no início do debate a dizer que é afilhado dele e agora, pelos vistos, temos que voltar a dizer que vai pedir ao Governo. Mas tanto o Dr. Alexandre Almeida como eu, só com o Governo é que podemos fazer um investimento desses, ou com fundos comunitários, neste caso. Mas, claro, é óbvio. Portanto, o que é que eu pretendo? Muitas das vezes, nós temos que criar um sentimento popular, um sentimento... O saneamento é algo que as populações têm que fazer uma coisa, ligar à rede. Nós precisamos que o SEMAS tenha as ligações, está muito longe de ser 100% quem tem possibilidade de ligações. Se, porventura, não há ligações à rede, também não há possibilidade de investimento. E não podemos pegar nesses valores que são tão importantes e temos que colocá-los em mais saneamento. Ao contrário disso, o Mário Rocha vai aproveitá-lo para outros fins a empresa não tem que dar lucro. Não é lucro. Aquele lucro que o SEMAS dá é importante para mais investimento. É preciso mais saneamento. Claro. Portanto, a única forma que nós temos é criar aqui, uma vez por todas, para terminarmos este problema, pedir à população para ligar. E depois, falamos com a Biowater, se o processo administrativo correr mal, temos de fazer a melhor negociação possível para deixarmos de não ser prejudicados no futuro, porque o PS e o Alexandre Almeida está a empurrar com a barriga para a frente um problema que tanto o PSD não soube tomar conta e eles, ainda por cima, criaram uma dificuldade ainda maior. Eu não empurro nada com a barriga para a frente. 120 milhões de euros, o passivo do município, neste momento, em Paredes, com o passivo contingente e o passivo real, é mais de 200 milhões de euros. Isto é incrível. Vamos falar de mobilidade no Conselho. Alexandre Almeida, vamos falar de mobilidade. Sim. Mudamos agora ao tema. Que propostas é que tem para melhorar a mobilidade e também os acessos ao Conselho de Paredes? Porque há muita gente de fora que vai trabalhar para Paredes e há muita gente de Paredes que vai também trabalhar nomeadamente para o Conselho do Porto. Pergunto-lhe que propostas é que tem para melhorar a vida das pessoas que se deslocam dentro e fora do Conselho. Em primeiro lugar, ao falar de mobilidade, devemos dizer que Paredes é talvez dos concelhos da área metropolitana de Porto que melhor está servida de acessos. Tem a A4, a A41, a A42, tem a estação de comboios a passar no centro da cidade, é dos concelhos e não é por acaso que, com a vida que damos a Paredes e com estes acessos, não é por acaso que temos sido muito procurados para a habitação. Agora, realmente, surgiu uma nova realidade há cerca de um ano, que foi a Unir, que já permitiu que nós tivéssemos mais carreiras de autocarros que aquelas que tínhamos, com mais frequências que aquelas que tínhamos. Agora ainda temos que acertar. A Unir, só este ano é que viu constituída a empresa que gera a Unir. Estamos em constante contacto com essa empresa. Falta acertar? Falta acertar, ou seja, quando foi feito o caderno de encargos, foi determinado o que é que se fez. Pegou-se na mobilidade que existia e nós dissemos quais eram os pontos críticos do que é que tinha que ser melhorado. Mas
mesmo assim há afinações a fazer. E enquanto essa empresa não estiver constituída, enquanto não estiver a monitorizar todos os dados, de saber as pessoas que entram aqui, as pessoas que saem acolá, para podermos, dentro do mesmo orçamento, ajustar esta rede, ainda vai demorar um tempo a termos a melhor mobilidade. Para além disso, temos vindo a falar com as empresas, sobretudo na zona industrial, nas zonas industriais, e estamos a pôr a hipótese de ter alguns autocarros dedicados a passar a levar pessoas das estações para as zonas industriais em determinados horários, que essa é uma das principais falhas que nós temos, porque de resto nós temos transporte dedicado, por exemplo, às crianças. As crianças do primeiro ciclo, ao contrário do que se passa aqui no Porto, que vão trabalhar nos STCP sem qualquer tipo de acompanhamento, nós gastamos 1 milhão de euros por ano e todas as crianças até à 4ª classe, os pais, quando a deixam no autocarro, tem lá uma pessoa que toma conta dela, um acompanhante no autocarro, e só a deixa se tiver lá os pais, ou os avós, ou quem eles disserem para deixar. A esse nível somos os melhores conselhos a esse nível. Agora, temos falhas de mobilidade, sobretudo nessas interligações com as zonas industriais. Com as zonas industriais, Mário Rocha, porque também é empresário na zona e tem muitos trabalhadores, é de facto uma falha a mobilidade das empresas para levarem os trabalhadores, os acessos a essas zonas industriais? Há duas realidades diferentes. Há a realidade de que dos acessos que já foram criados já há bastantes anos, já quando da criação dessas zonas industriais, e estamos a falar já desde 2005 a 2012, 2013. A altura em que foi... Os trabalhadores podem mobilizarem-se da forma que entendem, e depois há a necessidade realmente de aumentar e de analisar melhor as linhas da Rede Unir, porque já tive a oportunidade de ir a reunir com o Sr. Presidente da Rede Unir e de analisar que os problemas que existem na mobilidade em relação ao Unir. Que existem? Existem. Há falta de transportes para as zonas industriais, os horários não são compatíveis com as necessidades dos trabalhadores. Com os turnos, porque muitos trabalham por turnos. Sim, e entretanto o que nos disseram é que é a Câmara que tem que lhes comunicar, e nós temos que fazer esse trabalho, fazer uma análise profunda e falando com as empresas e com os próprios trabalhadores e passar essa comunicação à Unir e provavelmente alterar linhas ou até aumentar o número de linhas. No Conselho, na sede do Conselho, mas também nas principais cidades, temos um mesmo problema de mobilidade e que temos que analisar e retirar o trânsito do centro da cidade, nomeadamente no caso de Paredes e porque não, Rebordosa também. Mas retirar o trânsito no centro obriga de Paredes, a fazer uma via, uma espécie... o trânsito, retirar, desviar o trânsito... Assim, uma espécie de circunvalação, ou se quiser uma segunda via por fora da cidade, ligar à cidade esportiva e vir ligar novamente à Nacional 15, porque nós temos neste momento horas de ponta em que o trânsito está realmente caótico. Portanto, seria uma via estruturante nova a construir no Conselho. Muito bem. Manuel Pinho, propostas para melhorar a mobilidade no Conselho? Já ouviu aqui algumas, não sei se concorda com o que foi dito. Concordo com tudo, que seja mais mobilidade, isto é excelente, é dar continuidade. Posso pegar nisso. Na realidade, a mobilidade, eu acho que são pouco audazes. Nós estamos na área metropolitana de Porto. O esforço que nós temos que ter é colocar essa urbanidade cá. Nós precisamos da linha Tâmega Sousa urgente, não é com estudos. Esqueçam isso. Nós estamos com o comboio, passa naquela zona norte do Conselho de Paredes. É urgente, é vital. É vital que também nós sejamos audazes a propor, mesmo que nos custe, e mesmo que o tal padrinho possa nos ajudar a termos as mesmas condições que tem o Gondomar, metro, nós temos que perceber que temos uma cidade universitária. E as condições que é a cidade universitária, e agora em Paredes também, que vamos também ter lá um polo, não são as ideais para aqueles jovens estudantes. Portanto, temos que ser mais audazes. E não podemos ter estados degradadas como temos. Não podemos ter os centros, os grandes centros, todas as 4 cidades entupidas nas horas de ponta, onde as pessoas para fazer meia dúzia de metros estão minutos e muitas das vezes bastantes minutos, dezenas de minutos. Portanto, é extremamente horrível a experiência de entrar nas nossas cidades. É extremamente horrível a experiência de nós entrarmos na nossa cidade de Paredes, porque
parece que nos convidam a ir embora. Nem ao centro é um labirinto completo para chegar ao centro. E esta ideia de uma via estruturante a via estruturante já existe. Que desvia o trânsito do centro da cidade. Ideias há muitas. A Avenida da República ficar em 2 sentidos. Aquilo é uma coisa também para a anedota. É metade 2 sentidos, outra metade de 1 sentido. Estacionamentos não existem. Temos o estacionamento do campo, atrás do campo de futebol, que criaram totalmente vazio para nada. As pessoas não vão deixar o carro para ir ao comércio local a 1,5 km, 2 km. Isso não faz sentido. Não existe também. Fizeram um estudo de mobilidade, não há dinheiro para ele, não há dinheiro para fazer nada. Iam fazer umas coisas. Eu até nem percebi muito bem o estudo. Eu recebi o estudo, aquilo está das coisas mais amadoras que eu já vi. Há pouco eram precisas eu vou falar das minhas propostas. Soluções mais audazes. Uma solução básica. É preciso, uma vez por todas, em vez destes rebentos de 2 sentidos e coisas assim, é preciso um plano de mobilidade sustentável, que comece na cidade de Paredes e que depois possa ser criado para o resto do território, no sentido que possamos também ter transportes em todas as freguesias, inclusive mais no norte do concelho, porque nós não podemos ter o STIM, que é um centro de formação das madeiras, onde os jovens não podem ir para lá porque não têm transportes. E estamos a falar de uma realidade que agora disseram que está muito melhor. Considero que aí a Câmara também os processa a unir, mas temos de ser mais exigentes com a unir, mas muito mais exigentes. Porque nós não podemos ser, somos nós, isso é igual à União Europeia, na área metropolitana de Porto, se somos os mais pobres, temos necessidade de mais capacidade de intervenção para conseguirmos equilibrar a área metropolitana de todos. Ganhamos todos. Eu penso que pela cidadania, não penso por estes partidos que só querem meter num posto fez isto, fez aquilo. Eu quero que ganhem todos. O bem comum da área metropolitana vai ganhar com mais habitação e mais mobilidade. E para isso temos que ser audazes e temos que exigir à área metropolitana de Porto que, se estamos lá, temos que ter mais direitos e mais capacidade financeira. Muito bem. Agora uma pergunta igual para os três. Começo por si, Alexandre Almeida. Uma obra que gostasse de inaugurar ou ver inaugurada nos próximos 4 anos e que melhore a qualidade de vida de quem vive em Paredes? Ora bem, eu tenho várias, mas por exemplo, eu vou centrar-me nos ter as zonas industriais todas com saneamento, porque caso contrário perdemos construção nas zonas industriais, e os alargamentos que lá está que vamos fazer nas zonas industriais. Esse claramente acho porque nós somos tão procurados, mas é importante que tenhamos emprego para toda a gente que nos procura. Portanto, o alargamento da principal zona industrial de Parada Baltar e as obras que já estamos a fazer, uma ainda vai ser inaugurada antes das eleições em Lordelo, que já fizemos um alargamento dessa zona industrial, e em Rebordosa alguns braços que lá vamos fazer de alargamento daquela zona industrial, entre muitos outros investimentos, mas a aposta nessas zonas industriais para mim será a grande obra do próximo mandato. Muito bem. Mário Rocha, que obra é que gostava de inaugurar caso fosse eleito nos próximos 4 anos? Uma obra municipal que faça diferença no concelho? Muito bem, eu não faço questão de inaugurar, nem preciso de uma grande obra, mas sim várias. Nós temos um problema estrutural grave no concelho. O concelho de Paredes, e é transversal a todo o concelho, ainda continua com ruas e caminhos de terra batida, ruas com buracos, ruas sem passeios, ruas deficientes, até a própria Nacional 15, que já foi falada aqui, continua com uma deficiência horrível, buracos em toda a zona que atravessa o concelho. A obra que eu gostava, sem inauguração, mas que eu gostava de ver cumprida nos próximos 4 anos, é o concelho limpo, com ruas e caminhos em todas as freguesias e com passeios para as pessoas de todas as idades, todas as gerações, poderem passear, caminhar, como gostam de fazer em Paredes. Portanto, seria uma obra de reabilitação do que já existe. É uma obra de reabilitação total, sim, dos equipamentos municipais que já existem. Transversal a todas as freguesias. Muito bem. Manuel Pinho, uma obra que gostasse de... Pronto, eu também poderia generalizar, mas não vou generalizar. Vou dizer que é evidente que é preciso reparar estradas, é evidente também alargar as zonas industriais, é preciso muita coisa. É preciso saneamento, por exemplo, também, que já falámos. Já falámos. Então vamos criar aqui uma obra diferente, que é para fugirmos aqui à situação. Infelizmente, em Paredes, para mim, todas as obras têm que ter uma relação custo-benefício. E é o que está na lei. E não, estes partidos fazem de acordo com o que lhes dá jeito, sem perceber se realmente o benefício será muito. O Centro Cultural, por exemplo, que é uma obra que eu acho que que é uma obra interessante, que nos custou imenso dinheiro, cerca de quase, com jeitinho, para 12 milhões de euros. O problema é que o custo-benefício daquela obra é muito discutível. E para mim, para conseguir que aquela obra tenha pleno
trabalho é preciso uma Casa das Artes. É preciso colocar junto às escolas, até aproveitando a requalificação das piscinas que estão subdimensionadas para a realidade da cidade de Paredes, colocar lá as piscinas interiores com capacidade e mais modernas para os idosos, as pessoas que têm dificuldade financeira, poderem usufruir também com ginásios, com outro tipo de equipamentos que Paredes não tem. Todos os concelhos têm, Paredes não tem essas soluções. São privados. Até um pádel promovido pela autarquia temos que ir aos privados. Não. Aquele terreno por detrás das atuais piscinas dá perfeitamente fazer ali a Casa das Artes, onde o conservatório possa estar lá para criar música, onde a escola de dança e os próprios jovens possam ter o estúdio para poder fazer e começar a trabalhar nos seus próprios trabalhos, criamos ali uma dimensão próximo das escolas e que faça uma solução complementar ao Centro Cultural de Paredes. O Centro Cultural de Paredes neste momento é um agenciamento de programas. Acha que a Câmara tem que pagar para ter lá... apesar do investimento que foi feito nesse projeto? Eu acho que tudo o que se cria, e a decisão não é minha, poderia ter feito de forma diferente, eu vou ter que potenciar e valorizar, senão estaria a ser demagógico. Portanto, para mim é importante que, já que existe e houve investimento, agora vamos arranjar soluções para que realmente a população de Paredes sinta como uma realidade sua. Porque para contratar espetáculos para lá é coisa mais fácil. Nem precisa pagar os 200 mil euros ou 70 mil euros ao produtor. Qualquer pessoa liga para o agente e traz os artistas que são necessários. O importante é que realmente a cultura que se faz no Concelho, e que também, acredito também seja um objetivo de qualquer um aqui dos candidatos, possa, no Centro Cultural, ser realmente a montra desse trabalho. Mas se não temos uma Casa das Artes, se não temos um espaço condigno, nem sequer para o Conservatório de Música, que é excelente, tem uma qualidade excelente, como é que vamos potenciar esse trabalho? Se as próprias escolas não têm onde pôr, os próprios jovens que aprendem música até nas ginásticas curriculares não têm possibilidade de ir a um local para poder fazer umas pequenas brincadeiras, entrar... Onde é que vamos fazer isso? É só porque o Presidente está aqui do lado sempre a querer dar uma chega, quer responder só a esta crítica de que se poderia aproveitar o Centro Cultural. Não dá. O Centro Cultural de Paredes tem 3 espaços e tem uma programação semanal. Portanto, ou seja, dá mais... Agora tem que se criar hábitos de condução. Ainda agora vamos ter lá, olha, este fim de semana, olha, no mesmo dia que eu vou fazer a minha apresentação pública, temos lá a Companhia Nacional de Bailado. Agora, as pessoas ainda não estão aptas muitas vezes a ver estes espetáculos. Temos que as impulsionar a ver. Nem uma companhia de teatro, nem uma companhia de teatro auxiliada no Conselho. Estamos a fazê-lo, claro que sim. Estamos a envolver tudo que são agentes culturais e objetos educativos. Já temos levado peças de teatro à escola para eles depois também trazer ao CCP. Portanto, esse trabalho está não disse que não estava. O problema agora, é que eu quero... Aquilo que falou da Casa das Artes não era bem isso que queria dizer. O que quer é que nós demos mais condições ao nosso conservatório. E está previsto, naquele terreno que temos junto onde vai ser a CESPO, no Parque da Cidade, nascer lá uma biblioteca nova e nascer um espaço para o conservatório. É só dar continuidade. Agora, uma pergunta de resposta muito rápida, têm que ser os 3 muito breves. Começo já por si. Primeira medida, caso fosse eleito, que tomaria? Primeiro, portal da transparência. Era a medida que aproxima as pessoas daquilo que se gasta. Há falta de transparência no município de Paredes a todos os níveis. Nós tivemos logo no início, no mandato deste senhor, no primeiro mandato, teve um despacho supersónico. Entrou documentos de manhã e ao final da tarde estava aprovada uma residência universitária com XPTO de pisos e milhões de valores a mais. Isto é falta de transparência. Mas essa própria residência universitária conseguiu entregar documentos de uma empresa em que verdadeiramente nem tinham o terreno. Portanto, o facilitante foi tanto que é possível isto. Portanto, Manuel Pinho é um portal da transparência. Só para complementar, o portal da transparência, os contratos, vamos ao portal Gov, não aparece as pessoas nem a forma como os contratos foram feitos. Por último, a própria ligação, e o Presidente da Câmara, e peço desculpa que a Assembleia Municipal disse, do facto de ter uma imobiliária, e o facto, tem que concluir muito rápido, e o facto, nessa mesma Assembleia Municipal, ter referido o seguinte, que realmente uma quinta foi adquirida para um valor, mas é normal que a mesma seja registrada para um valor, metade desse valor ou muito menos. Ele disse, está na... Era só dizer a primeira medida, já percebi que é o portal da transparência. Só esta situação, Mário Rocha, primeira medida, caso seja eleito o próximo Presidente da Câmara de Paredes. Olha, a primeira medida será uma auditoria forense ao PDM. Os paredenses querem saber o que é que se passou com a revisão do PDM.
querem saber o que é que aconteceu para que um conjunto de famílias elevado tivessem ficado sem o direito à construção em benefício de outras famílias amigas do Executivo da Câmara. Totalmente falso. Eu ando na rua todos os dias, há 4 meses, ouço as pessoas. Eu não estou fechado num gabinete a coordenar os meus negócios. Eu ando na rua, deixei as minhas empresas, por isso não admitam aqui que digam que eu estou a falar falso. Eu estou na rua e são as pessoas que me dizem, não é falso, são as pessoas que comunicam. E vai perceber isso, vai demorar a perceber isso, dia 2 de outubro vai perceber isso. Nós vamos, a primeira medida será uma auditoria forense ao PDM, para percebermos o que é que aconteceu com o PDM e devolver a tudo o que é direito a todas as famílias de Paredes. Muito bem, Alexandre Almeida, a primeira medida que... A primeira medida é dar continuidade, tal como eles disseram, dar continuidade ao bom trabalho que vamos ter a fazer. No dia 12 as pessoas só têm uma opção, é querer regressar ao passado, em quem lá esteve e vendeu património em vez de construir património, ou dar continuidade ao excelente trabalho que temos vindo a fazer. E para além disso, com a vantagem de que quando nós chegamos em 2017, tivemos que fazer os projetos de novo. A primeira medida é continuidade. A primeira medida é avançar dar continuidade no saneamento, na habitação, nas obras que estamos a fazer nas escolas, um pouco por todo lado. Basta ir a Paredes e sentir essa evolução. Vamos às considerações finais. Começo por si, Mário Rocha, para a Câmara, 30 segundos para uma mensagem. 30 segundos é muito pouco, eu tive muito pouco tempo aqui em relação aos colegas, mas tudo bem, eu respeitei. Os tempos estão todos equilibrados, estou a receber essa informação. Ok, 30 segundos. Muito bem. 30 segundos. Eu já me apresentei a candidata há cerca de 4 meses, já lancei um conjunto de medidas para os paredenses. Medidas 10 logo, como as refeições escolares, não só gratuitas para os alunos, mas também melhoradas. A devolução de 5% do IRS. Há 2 meses apresentei a redução do preço da água, porque nós temos a água mais cara da região, e irei continuar a trabalhar para vivermos melhor em Paredes. Esse é o nosso lema. Temos um trabalho a fazer aqui, árduo, temos consciência, mas vamos trabalhar para viver melhor em Paredes. Nós vamos também ter aqui um papel ativo, uma voz ativa junto do Poder Central, porque nós precisamos, porque Paredes precisa de obras, do apoio do Governo Central, que nos últimos anos o que tivemos, nos últimos 8 anos do Partido Socialista que tivemos, foi uma fábrica de lixo. Muito bem. Por isso nós precisamos de muito mais. Alexandre Almeida, 30 segundos. Muito bem, tal como disseram os meus adversários, o importante nos próximos 4 anos é dar continuidade. E dar continuidade a quê? Dar continuidade ao excelente trabalho que temos vindo a fazer. Nós tivemos a oportunidade de dar vida a Paredes. Paredes era uma capital de um concelho que não tinha uma piscina ao ar livre, não tinha um multiusos, não tinha um estádio municipal, não tinha um centro cultural, agora tem. Isso sem nunca deixar de fazer trabalhos nas outras freguesias. Tivemos a coragem de avançar com o resgate, que era a única possibilidade de passarmos nós a mandar naquilo que é fazer água e saneamento, e avançamos com o saneamento. E depois, claro está, continuar a aproveitar o PRR como temos feito, continuar a fazer as obras, estamos a reabilitar as EBS, os nossos centros de saúde e as habitações, lares de idosos e creches que já temos em projeto e que estão a ser construídas neste momento, é dar-lhes continuidade e terminá-las. Manuel Pinho, sua vez, 30 segundos. É por aqui. Paredenses, no dia 12 de outubro temos a oportunidade de mudar o nosso concelho para melhor. É importante que a cidadania seja realmente, a vossa qualidade de vida, seja o principal objetivo quando for votar. Os Juntos por Paredes não têm as máquinas partidárias, sou um amador nisto, mas temos realmente a vossa alma e a capacidade de, se chegarmos lá, se conseguirmos dar a oportunidade, nós vamos conseguir fazer todas as medidas e mais algumas para que o seu dia-a-dia seja melhor. Vote na força da mudança que este concelho precisa. O Concelho de Paredes tem muitas capacidades para ser muito mais que o que é, e nós temos que agarrar isso com o seu voto. Obrigado. Votos dos Paredes. Obrigada aos 3. Ficamos com as mensagens e também com as propostas essenciais para os próximos 4 anos. O futuro do Concelho de Paredes decide-se a 12 de outubro.